Olá turma, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem vai assistir em horários diferentes, como a aula está sendo gravada, a gente pode assistir em qualquer horário. Bom, pessoal, como foi discutido várias vezes aí, a gente não teve como marcar um horário extra. Estou gravando essa aula para vocês. E como foi discutido com o professor Thales, o assunto vai ser movimento da água no solo, um tema extremamente importante na irrigação. Então vamos começar, né, turma? Já sabemos da importância que tem o tema. Então vamos lá. Me chamo José Carlos, para quem não me conhece. Estou participando do estágio da docência com o professor Thales. Sou graduado em Engenharia de Biosistema pela UFCG, pela Universidade Federal de Campina Grande. E atualmente faço o curso de mestrado, pós-graduação, aqui em Engenharia Agrícola pela UFRB. Bom, eu sempre gosto, pessoal, de fazer relação de algo que é complexo a algo que a gente já viu, que a gente já viveu, e não vai ser diferente nessa aula. Então acredito que todos já viram essa lamparina, mais conhecido como lamparina, pelos nossos avós, e acredito por todos vocês também. E a gente vai fazer uma relação entre a lamparina e o solo. E como podemos fazer essa relação? Temos o solo como um reservatório igual a lamparina, que é um reservatório também. Só que trago essa forma para ficar mais fácil de entender como ocorre o processo no solo, já que é um processo bem complexo e heterogêneo no solo, e a gente trazendo algo prático vai fixar um pouco na cabeça da gente, e a gente, quando vê o solo, for ler sobre o processo e a gente relacionar a algo que a gente conhece, vai ficar bem mais fácil. Então, se a gente pegar a lamparina, onde a gente tem essa lã aqui, coloca a lã, coloca o querosene aqui, que no solo vai ser a água, e a lã vai ser a planta, e a lamparina vai ser o reservatório. Então, da mesma forma que acontece no solo, vai acontecer na lamparina. Se a gente passa, vamos dizer, 7 dias sem irrigar, o que é que vai acontecer com a planta? Ela pode ser que ela entre em ponto de murcho permanente. E isso, o que é que vai acontecer? Vai ser a falta de água que a planta não está conseguindo absorver no reservatório solo. Da mesma forma acontece aqui, para manter esse fogo aqui, é necessário que haja querosene aqui, que por capilaridade, quando o querosene está baixo, por capilaridade ele vai fazer com que se mantenha aceso. Da mesma forma que acontece no solo. Quando o solo ele está passando por um processo de secamento, vai acontecer essas forças de capilaridade para que a planta consiga buscar água para o desenvolvimento da planta. Então, relacionar sempre algo prático fica bem mais fácil da gente entender. Quando a gente vê agora uma lamparina, a gente vai dizer, pô, a lã é a planta, a lamparina vai ser o reservatório,
o querosene vai ser a água no solo e o processo de capilaridade vai acontecer para que mantenha acesa a lamparina. Do mesmo jeito que vai acontecer no solo, para manter a planta em desenvolvimento e nos dê dinheiro, que é o que a gente quer no final, dinheiro. O solo é uma camada externa e agricultável, ela pode ser utilizada de outras formas, mas no nosso caso a gente vai utilizar de forma agricultável da superfície da terra, constituindo um sistema complexo e heterogêneo, como eu falei. Por isso a importância de a gente poder ligar a algo prático, e quando a gente vê, aquilo ali vai ficar ligeiramente na cabeça da gente, cuja essa formação do solo ela ocorre através de um material de origem, dos fatores abióticos e bióticos, e o tempo que leva para todo esse processo acontecer, que é o processo de intemperismo, para que a gente tenha o solo. Esses processos é que vão formar o solo. O solo é uma fração sólida formada por minerais, ar, água, matéria orgânicas, que são os resíduos vegetais de animais, que vão fazer que o clima é quem vai fazer com que esses resíduos participem da degradação e formem o solo. Bom, entrando no assunto do movimento de água no solo, temos que a água no sistema solo, ela vai buscar constantemente o equilíbrio termodinâmico, obedecendo a tendência universal, que é se mover a energia de um lugar que tem maior nível energético para um mais baixo. Ou seja, caso houver diferença de potencial total, haverá movimento de água no solo. Mas, Zé Carlos, quais são os potenciais que você falou aí? Se haver diferença de potenciais, haverá movimento de água no solo. Exatamente, o potencial total de água no solo vai ser a soma desses potenciais: o potencial gravitacional, o potencial de pressão, o potencial matricial e o potencial osmótico, que em outra literatura outros autores eles colocam dessa forma: força gravitacional, pressão hidrostática, interação da água com a matriz sólida, que é como ocorre, e a concentração de solutos, que é o potencial osmótico. Ocorre principalmente em solos salinos. A gente vai falar um pouco mais à frente e todos vão entender. Bom, o potencial gravitacional ele pode ser positivo, negativo ou zero. Vai depender da distância vertical da linha de tendência que a gente limitar. Porque se a gente tem uma moeda e a gente solta ela vai fazer o que? Ela vai cair, porque ela vai tentar buscar o equilíbrio. Então, quando a gente colocar a linha de tendência aqui na linha do solo, temos que o ponto A ele vai ser zero, porque ele está em cima da linha de tendência. Se a gente for olhar no ponto B, a 10 centímetros abaixo do solo, ele vai ser menos 0,1 metro por coluna d'água. Se formos olhar o ponto C, ele vai ser o que? 10 centímetros mais 10 centímetros dá 20 centímetros. Então ele vai estar a menos 0,2 metro por coluna d'água. E se a gente for olhar o ponto B, D, se a gente for olhar esse ponto D aqui, onde ele está aqui, a gente pode observar que ele está 10 mais 10, ele está a 20 centímetros aqui acima da linha
referência, ele está a 20 centímetros, então ele vai estar a 0,2 metro por coluna d'água. Já se a gente mudar aqui a linha de tendência, a gente pode observar que no C, onde ele está em cima do ponto C, a linha de tendência, ele vai ser 0. Se a gente já for olhar o ponto D, aqui, pessoal, a gente vai 10, 20, 40 centímetros acima da linha de tendência, o potencial gravitacional. Então ele vai estar o que? A 0,4 metro por coluna d'água acima da linha de tendência. Já o potencial de pressão, ele pode ser positivo ou zero, pois ele é equivalente à coluna de água acima do ponto. Se a gente perceber aqui no ponto D, existe água acima desse ponto D? Não. Então ele não está numa zona saturada. E o potencial de pressão, ele atua principalmente em sistemas de suco, onde está acontecendo o potencial de pressão em solos saturados. Se a gente ver aqui o ponto A ele está a quantos centímetros abaixo do solo? Ele está a 20 centímetros. Então podemos dizer que ele está a 0,2 metros por coluna d'água. E se formos olhar o ponto C, ele está a 20, 10, com mais 10, 40 centímetros, pessoal. Então ele vai estar, o potencial de pressão dele vai estar a 0,4 metros por coluna d'água. Esse potencial, ele, como eu já falei, ele acontece principalmente em solos saturados. Por isso que a gente tem que conhecer esse movimento, porque se a gente for trabalhar com sistema de suco, a gente já sabe que esse potencial ele vai estar atuando. Então quando a gente for calcular o potencial total e a quantidade de movimento da água, aquele potencial total juntamente com o valor da condutividade hidráulica, a gente vai poder quantificar esse movimento. Mas isso aí vai ser falado mais um pouco à frente. Mas eu estou falando assim para a gente ter a noção de conhecimento em relação ao movimento e ao que a gente pode aplicar esse conhecimento. Já o potencial osmótico, ele pode ser positivo ou zero. A água do solo é uma solução de sais minerais e substâncias orgânicas, e ele pode ser determinado a partir da quantidade elétrica do solo, que a gente pode também utilizar um instrumento chamado TDR também para calcular essa condutividade elétrica no solo, ou em outros métodos de laboratório. Esse potencial osmótico, ele quando ele é zero, ele indica que o solo está em saturação. E ele ocorre principalmente em solo salino, como vocês podem ver aqui na imagem. O conhecimento desse potencial osmótico é importante, sim. Vamos dizer que vamos colocar na prática. Vamos dizer que a Michele se formou e o cara fazendeiro contratou ela para produzir, vamos dizer, alface, uma cultura sensível à salinidade. Então o produtor disse: Michele, eu quero plantar alface, meu solo é salino.
ela vai ter que fazer o quê? Ter que conhecer o movimento da água no solo, esses potenciais vai ter que conhecer. Por quê? Porque esse potencial é extremamente importante pelo fato do sal ele ter uma força de absorção maior que as plantas. Então, mesmo que eu coloque tantos milímetros de água, se não tiver bem manejado, o sal que está naquele solo, ele vai fazer o que? Ele vai absorver aquela água. Por quê? Porque a força que o sal tem de reter essa água é maior do que a força que a planta tem de absorver essa água. Então, tá aí a importância da gente poder conhecer o movimento da água no solo, os potenciais que atuam nesse movimento. Bom, e aqui o potencial matricial, que é considerado o principal no manejo da irrigação, ele pode ser negativo ou zero, sendo o resultado de forças capilares e de adsorção que surgem através da interação entre a água e a matriz do solo. Por que negativo, pessoal? Ele é negativo pelo fato de as características dos solos, ele reter água. Então, quanto mais ele for negativo, mais facilidade de reter a água o solo vai ter. Que é dessa forma aqui que vai acontecer. O movimento da água a água vai ser retida, e o gradiente matricial, como vocês podem ver aqui, dessa forma que vai acontecer. Por isso a importância da gente ter esse conhecimento. E muitas vezes pessoas que fazem projeto de irrigação, eles não observam esses fatores do solo, de qual potencial vai atuar ali. Eles não colocam isso no projeto. E isso é um fator muito importante, que a gente tem que saber para onde vai a água. Vamos dizer que eu tenho um solo extremamente arenoso, coloco lá, aplico 60 milímetros, vai acontecer o que? A água vai infiltrar para as camadas mais profundas, e a parte que a planta está vai ficar sem água necessária para se desenvolver, e o cara está achando que aplicou a lâmina adequada e que realmente a planta está lá necessitando de água. Então, essa importância de conhecer esse movimento, os potenciais que atuam nesse movimento, é de extremamente importância. Por isso que eu sempre volto atrás, lembrando da importância desse estudo. Aqui as unidades equivalentes aos potenciais que são atuados no solo. Aqui alguns instrumentos utilizados para a medida do conteúdo de água no solo, o tensiômetro, e também o método eletromagnético, TDR, na qual eu estou utilizando esse método na minha dissertação. Um método complexo, mas em relação a resultados, ele dá resultados imediatos e fáceis de lidar, embora seja um instrumento muito caro e imediato. Vocês lembram o fator lá que eu falei para calcular a quantidade de movimento da água no solo,
que eu falei que tinha que calcular o potencial total, que juntamente com o fator da condutividade hidráulica a gente podia fazer quantificar esse movimento. Pronto, chegamos aqui. A condutividade hidráulica, pessoal, ela é o parâmetro que mede essa facilidade que a água tem de se transmitir no solo. Quanto maior for essa condutividade no solo, a água vai ser mais fácil de se movimentar no solo. E como a gente não pode, na vida da gente, a gente não vive sem cálculos, a gente necessita calcular a condutividade hidráulica, que é através do volume de água em centímetros cúbicos ou metro cúbico, a área vezes o tempo que acontece o processo. O valor máximo da condutividade hidráulica ocorre quando o solo está saturado. Então, quanto maior for a umidade, maior será a condutividade hidráulica. Então, o movimento da água no solo vai ser bem mais fácil quando a condutividade hidráulica for alta. E aqui a gente calcula também a condutividade hidráulica em solos saturados, onde temos que o K menor é a permeabilidade intrínseca, temos a massa específica vezes a massa específica vezes a aceleração da gravidade dividido pela viscosidade do fluido. Como eu falei lá, pessoal, de quantificar o movimento da água no solo, dos fatores da condutividade hidráulica e o gradiente potencial total. São esses dois fatores que a gente precisa para quantificar o movimento de água no solo, quantificar esse fluxo de movimento da água no solo, que é uma relação na equação de Darcy, que necessita desses dois fatores, a condutividade hidráulica e o gradiente potencial total, para a gente poder quantificar o movimento da água no solo. Tá vendo, pessoal, como é bem complexo de entender, mas quando você coloca algo prático, fica bem mais fácil de entender. Bom, e como a gente não pode ver na prática, eu trouxe como acontece esse movimento em alguns tipos de solo, que não é uniforme, que muitas vezes você chegar no campo e não saber como está aquele solo e você aplicar irrigação e achar que a planta tá com a quantidade de água exata que ela precisa para se desenvolver, e o solo que você está lá irrigando, ele está se perdendo ou até escoando, causando erosão no seu solo, fazendo a lavagem de nutrientes no seu solo, e muitas vezes não está desenvolvendo da planta. Então é interessante a gente fazer esse conhecimento do solo e entender como ocorre esse movimento nele. Bom, se a gente tivesse uma camada de solo compactada abaixo da não compactada, que nem está mostrando aqui na figura, olha como ia acontecer o movimento: ia infiltrar e a água ia se movimentar horizontalmente. Por quê? Porque essa parte está compactada. Então vamos dizer, se houvesse um rio aqui e um rio aqui que passasse para outro rio, passasse para cá, essa água ela ia se perder. E o cara que fez o projeto, ele não sabe que não soubesse que esse solo aqui ele fosse compactado.
ele ia achar que a quantidade de água que está sendo aplicada era necessária, e realmente era necessária. Mas ele não fez o estudo do solo, de como a água se movimentava, e nesse fator ele pecou. Então a água estava se perdendo e sendo levada para os rios. Já nessa camada aqui arenosa, sobre uma camada argilosa, podemos perceber que ela vai infiltrar, vai se movimentar aqui de uma forma mais rápida, mas como ela chegou numa camada argilosa, esse movimento vai ocorrer de forma mais lenta, devido às características do solo argiloso, que é distinto do solo arenoso. Então ele vai tanto ocorrer horizontalmente como verticalmente. Nesse caso aqui, de uma camada ser arenosa e uma camada argilosa. Já nessa camada argilosa sobre uma camada arenosa, olha como vai acontecer. Ela vai infiltrar, vai infiltrando, e o movimento vai acontecer horizontalmente e verticalmente também. Por isso a importância da gente conhecer onde a gente está trabalhando, porque a gente pegar o projeto lá e montar no campo é fácil. Agora fazer esse levantamento e fazer esse conhecimento, como ocorre o movimento, quantificar esse movimento, quantificar esse fluxo da água no solo, tá aí o problema, onde a maioria desses projetistas não querem fazer. Outra camada arenosa sobre a argilosa, olha como ocorre, pessoal, o movimento. Imagina a gente pegar um solo desse, todo irregular, e chegar lá e colocar um sistema que você acha que o projetista colocou lá e ele não fez o levantamento em relação ao solo, e você começa a aplicar. Vai ter lugar que vai ter escoamento, que o solo vai saturar mais rápido. Então esse conhecimento é de extrema importância. Por isso que eu sempre repito a importância de fazer esse levantamento desse estudo. Bom, pessoal, aí aqui eu trouxe esse vídeo aqui só para mostrar como ocorre, e aqui ele vai utilizar um método para caso a gente tenha uma camada abaixo da camada onde a gente vai colocar nossa cultura, seja impermeável. Então ele vai utilizar esse método para que essa água entre por esse canal aqui e ela possa vir por capilaridade e ir entrando no solo, para quando a cultura necessitar de água, essa água que está aqui, ela subir por capilaridade. Então ele vai dar uma explicada como ocorre. Então vou deixar aqui para que vocês entendam na prática. Chove 200 milímetros, aqui nós temos enchentes. No Uruguai, por exemplo, né? É um exemplo típico aqui de que o Uruguai transborda, sai fora dos limites. Então essa água aqui, ela vai para o mar, e aí nós perdemos essa água. Então é água perdida, né? Se ela infiltrar, ela vai ao subsolo, ela verte nas vertentes, e depois ela sobe por capilaridade no solo e volta para a superfície. Então nós temos um aproveitamento melhor da água. Vamos fazer funcionar o sistema em miniatura para ver como se comporta o fluxo de água no solo. Quer dizer, sempre que nós tivermos uma precipitação pluviométrica e o solo não estiver coberto na superfície, nós
vamos ter um carreamento de partículas que são levados para os rios e dos rios vai para os lagos, enfim, até chegar ao mar. Então isso que nós estamos demonstrando aqui, ó. Ou seja, a água que não infiltra, ela escoa pela superfície e vai carrear partículas do Sol. Pode se visualizar aqui nesse modelo, né? Então aqui nós temos um rio que está sendo, né, demonstrado, né, o efeito, né, desse processo. A técnica do Vertical Motion foi desenvolvida no ano de 2003, 2004, um experimento que nós desenvolvemos na região de Passo Fundo, em solo argiloso. Aí pessoal, vocês podem observar aqui que nessa parte onde está a camada impermeável, a água não está se passando por aqui, não está ocorrendo movimento onde está essa camada impermeável, não está ocorrendo infiltração. Então com esse método aqui, você pode perceber que a água ela está se movendo pela força de capilaridade. Então era mais ou menos esse movimento que eu queria mostrar a vocês.